Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta segunda-feira, 25 de setembro. E quem vai analisar as notícias, os acontecimentos com você é o economista Denis Castro, é o médico Benjamin Rodrigues Lopes. A gente vai começar conversando sobre economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros, a taxa Selic no Brasil, de 13,25% para 12,75%, ainda muito alta, na semana passada. No mesmo dia, super quarta, o Banco Central dos Estados Unidos manteve a taxa básica lá nos Estados Unidos entre 5% e 5,5%, média de 5,25%. Denis, qual é o impacto que isso aí traz para o nosso dia a dia? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde aos nossos espectadores. O impacto direto da baixa da Selic é um barateamento pequeno, né? Não é o que o mercado quer do crédito. Os varejistas estavam pedindo isso, um grande banco na semana passada fez o pedido também ao Banco Central, os bancos que são os grandes ganhadores com a taxa Selic alta. E o fato dos Estados Unidos manter a taxa de juros dele impacta de duas formas, né? Aumenta o nível de investimento nos outros países. Se eles tivessem aumentado a taxa básica deles, provavelmente o dinheiro do mundo iria migrar para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos está brigando contra a inflação, está brigando com os efeitos ainda da pandemia pós-Covid, né, da retomada. E olhando aí os mercados mundiais, a Bovespa essa semana já começou a operar em alta. O índice Nikkei no Japão também houve uma alta, está operando nos patamares mais altos da história. As principais bolsas europeias também operando em alta. Ou seja, existe uma expectativa positiva no mercado mundial. E no Brasil, a gente sempre, quando o Brasil vai mal, ele consegue crescer. Então, a nossa expectativa é que o Banco Central já anunciou, já sinalizou para o mercado que vai continuar baixando essa taxa. A gente espera que aumente o consumo, o nível de emprego, que as pessoas consigam comprar mais, que as empresas consigam vender mais, que a gente consiga produzir mais riqueza. Então, são essas expectativas, né, por hora. Então, provavelmente, a próxima reunião do Copom deve baixar mais 0,5%. A próxima reunião e a outra, né? Essa é a tendência aí até chegar para menos de 2 dígitos a taxa. Então, são as tendências aí do mercado. E os Estados Unidos mantendo, também sinalizou para o mercado que eles estão satisfeitos com a forma como eles estão lidando com a inflação deles, o combate à inflação. A expectativa é essa daí do mercado e vamos ver quais são os rumos da economia aí para o próximo ano que as empresas já estão planejando 2024. Agora, Benjamin, poucos negócios dão uma rentabilidade, um lucro de 12,75%. Poucos negócios lícitos, né? Porque os ilícitos, como o tráfico de drogas, dão uma rentabilidade muito maior que essa. Então, para o empresário que tem o capital para fazer multiplicar, para ter lucro, ele fica numa encruzilhada. Se ele aplica a 12,75% ao ano, é uma rentabilidade muito boa, né? E se ele aplica numa atividade produtiva, ele tem o risco, né? Então, uma taxa nesse patamar atrapalha a economia. Boa tarde a todos os ouvintes do Telejornal da Cultura, Opinião, e quem vai ver a gente de madrugada pelas ondas da NET. Um ginecologista temporão no assunto de economia. Mas o ginecologista é um ser vivo. Então, o que a taxa Selic impacta no meu dia a dia? Primeiro, eu preciso discutir que é um presidente do Banco Central relutante em confiar. O que a gente discute na política é que ele atrasou essa redução da taxa de juros. Isso foi depois de muita pressão do próprio presidente da República, que em alguns momentos passou do tom com ele, mas que mostra que havia uma grande desconfiança e a gente até consegue entender. Ele é um presidente do Banco Central indicado por um outro governo com um viés totalmente diferente desse. Mas o que a economia mostra e o que a sorte do atual presidente mostra é que o Brasil está melhorando e que a gente pode liberar esse dinheiro. O Paulo toca num ponto fundamental: investir ou não investir. Essa é uma discussão dos empresários.
A tua discussão enquanto ser vivo, enquanto pequeno sobrevivente desse país é assim, eu compro ou não compro a juros? Eu deixo no cartão, eu uso o cartão rotativo, que é absurdo. Eu compro um pouco de dólar para pensar na futura viagem do ano que vem para Miami ou não compro? Todas essas decisões, a economia ainda está muito insegura. O que a gente fala brincando, e acho que é importante saber disso, quando o Paulo fala da super quarta-feira, é que existem formas de domínio mundial. O dinheiro é uma delas. O que acontece nos Estados Unidos, o que ele faz com o seu dinheiro, impacta em todas as economias. Neste patamar, a gente tem uma discussão que foi notícia há 10, 15 dias atrás, que é a tentativa dos BRICS de criarem um outro jeito de comercializar, uma moeda diferente do dólar. O mundo hoje é dolarizado. Você só compra e vende produtos do exterior em cima do dólar. Quem não tem acesso ao dólar não tem acesso ao comércio mundial. São grandes discussões. E aí eu vou divergir do nosso âncora, o brilhante Paulo Schiff, de dizer que poucos negócios dão rendimento disso. Havia um pastor que prometia 1 octilhão de lucro. É claro que é uma piada, mas é verdade. Comércio de drogas, comércio de armas tem rendimentos superiores. O comerciante honesto tem que pensar no que fazer. A gente fez a conta na semana passada, o rendimento dessa aplicação que o pastor prometia de 1 octilhão, nem existe esse dinheiro no mundo. O mundo tem menos de 1 quatrilhão de reais em moedas circulando. Nunca leram Tio Patinhas e nunca foram na caixa forte do Tio Patinhas. Ele tinha 1 quaquilhão. Mas aí era uma analogia com o quack, né, do pato. Mas... Agora, 1 octilhão seria um rendimento com 24 zeros por cento, 26 zeros por cento, mais ou menos. Zeros pra canalha. É muito zero, assim. Agora, se o escritor britânico, teatrólogo, dramaturgo William Shakespeare estivesse vivo, ele diria, e fosse brasileiro agora, né, numa encarnação brasileira, ele diria: investir ou não investir, eis a questão, né? Porque 12,75 é um rendimento muito bom, sem risco nenhum. Agora, começa nessa semana a nova fase do Desenrola Brasil, que já limpou o nome de uma boa quantidade grande de brasileiros. Você tem uma expectativa boa, Denis, em relação a esse programa? A expectativa é positiva porque a gente tem já é um problema já de 12 anos para cá que a gente tem os empresários muito endividados, as famílias muito endividadas, e a cada ano que passa essa situação vai se tornando mais insustentável. E dependendo do ciclo, né, teve ciclo ali em 2016 que a taxa básica de juros estava em 16,5%, né? Ou seja, então cada vez que aumenta a taxa básica de juros, você tem um aumento aí do fator de ganho dos rentistas, que falamos agora há pouco, e um aumento também do custo do dinheiro, que dificulta que as pessoas programem seus consumos, né, financiem os bens de consumo duráveis, financiem imóveis, e também elas olham ali para a questão do investimento, o empresário olha para o investimento. Fazendo uma analogia, só para comparar aqui, você falou que em 12,75%, 12,5%, se a gente for comparar com quando a Nestlé tem lucro muito alto na operação mundial, eles comemoram ali uma taxa de 3% sobre o capital. Ou seja, sobre todo o faturamento deles, eles têm um rendimento ali de 3%. Aí ele olha para o Brasil sem risco nenhum, investir em título do governo, ou seja, está ganhando 4 vezes mais do que a operação dele de produção, uma empresa mundial, uma das maiores empresas do mundo, ganhando dinheiro ali sem risco nenhum, às custas dos brasileiros, né? Não tem risco, mas tem custo. Quem paga esse juro para o rentista é a população brasileira, o empresário brasileiro, as famílias brasileiras. Então, o Desenrola é um programa que visa o quê, né? Que as pessoas elas saiam dessa situação de endividamento e consigam limpar seu nome e ter acesso a crédito. O ponto é que o crédito continua caro. Então, essas pessoas fatalmente elas vão limpar o seu nome por um tempo e dali a pouco, com esse crédito caro, vão se endividar novamente, vão acabar sujando o nome. É uma operação positiva para a economia, para a retomada, mas é importante também que a gente busque aí no mercado nacional que os bancos ofereçam dinheiro a um custo menor. Então, um dos pontos é zerar o endividamento aí das famílias e das empresas, também do governo, que o governo é o maior tomador de dinheiro na economia.
E outro ponto também é que ensinar as pessoas a fazer a gestão das suas finanças, né? Muitas vezes elas podem comprar à vista, juntar ali por 6, 8, 10 meses, e elas optam por comprar a prazo, com um juro muito alto, né? Quando a gente fala de juro é o preço do dinheiro. O dinheiro que você não tem, você vai acabar comprando esse dinheiro e você vai pagar um preço por esse dinheiro. Ou seja, sempre que você contrai um financiamento, contrai um empréstimo, entra no cheque especial rotativo do cartão, você está pagando por alguém que está te vendendo dinheiro. Então, você, nessa operação que você vai financiar um bem de consumo durável, você está pagando o bem e está pagando o dinheiro. Ou seja, quanto menor for a taxa, melhor para o empresário, melhor para o consumidor e melhor para o governo também. Benjamin, você conhece alguém que se desenrolou na primeira fase do programa, não? Eu conheço várias pessoas, pequenos comerciantes, pequenas dívidas que acabam... nós temos uma situação, e acho que o Denis vai me perdoar de me meter nesse assunto, que eu sou apenas o consumidor. A gente sempre sabe que o pequeno devedor, ou a pessoa simples, tem um desejo muito grande de ter seu nome limpo. Eu sou filho de imigrantes e meu pai me passou a vida inteira dizendo que o que ele me deixaria é um nome honrado. E pequenas dívidas saem do controle das pessoas e as pessoas ficam perdidas. Nesse fator, a gente lembra uma medida que é extremamente perversa, que é permitir o endividamento em cima do Auxílio Brasil. Uma pessoa que já recebe muito pouco ainda vai usar isso para gerar uma dívida. Isso cria uma situação em que muito facilmente ela se torna insolvente. Na minha infância, minha e de Paulo Schiff, tinha os carnês das lojas, que era uma saída disso. Eu tinha nome sujo, eu não podia pegar o crédito, eu ia diretamente nas lojas e faria um carnê, um crediário e pagaria honrado. O Silvio Santos ganhou muito dinheiro com o carnê do baú da felicidade, que era uma maneira de você poupar dinheiro para no final do ano comprar o presente das crianças. A gente brinca que ainda o desenrola Brasil não enrola. A gente está precisando de um fôlego. Porque hoje, eu brinco com a minha esposa, Denis, que é assim, eu sou casado com 3 pessoas. Quando eu começo a receber meu salário, eu tenho uma grande parte que vai para os impostos, de 30% a 40% do que eu ganho, uma grande parte vai para os juros do que eu devo e o restante eu tento administrar a casa e pensar no futuro. Se a gente não baixa os juros e se a gente não discute formalmente que a gente precisa diminuir a quantidade de impostos, não só o número absoluto, mas o quanto eu pago por mês de impostos, eu crio uma asfixia na classe média. Eu crio uma situação em que o consumo não consegue ser alavancado. Quando um banco pede para reduzir os juros, citando o mesmo autor do Paulo Schiff, algo de podre no reino da Dinamarca. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Denis Castro estão analisando, comentando as notícias com você, as notícias deste começo de semana. A temporada de cruzeiros, Benjamin, começa no dia 15 de outubro, promete 15 mil empregos, 15 mil vagas de trabalho, como todos os anos, um pouquinho mais até que nos últimos anos, mas agora já é tarde para se inscrever, a maior parte dessas vagas já está ocupada. Mas não é tarde para planejar a temporada do ano que vem. E o programa Jovens Tripulantes, ele já capacitou mais de 4 mil jovens para trabalhar no cruzeiro. O que é importante aí? Você tem alguns meses de trabalho com salário entre $1.000 e $2.000, 5, 10 mil reais, com tudo pago, porque você está a bordo, tem a refeição, tem a hospedagem, ainda conhece alguns lugares no mundo. É uma oportunidade excelente, Benjamin. Os economistas americanos dizem que não existe almoço de graça. Realmente, é tudo pago, mas é um dos trabalhos mais extenuantes que eu conheço. Eu tenho diversos conhecidos, pacientes, que fazem isso mesmo. Juntam seu dinheiro, mas não tem tempo livre quase nenhum. As jornadas de horário de trabalho são muito, muito excruciantes. Porém, é uma boa saída para quem está desempregado, para quem tem desejo de conhecer o mundo e não tem uma outra opção.
Quando a gente fala em 15 mil vagas de trabalho, são os que vão trabalhar no navio. O que a gente espera já para o próximo ano, já que nós estamos em momento de planejar, é o que fazer com essas pessoas que vêm a Santos, ou embarcar, ou desembarcar, ou transitar pela cidade. Quando é que nós vamos ter realmente opções turísticas para que a cidade se beneficie como um todo? Os atrativos, os vouchers, os transfers, para que a pessoa circule pela cidade. A gente cobra há muitos e muitos anos que, por exemplo, o antigo mercado que está sendo reformado seja um polo atrativo cultural, histórico, com apresentações de teatro. Há muitos anos atrás, quando o Márcio França foi prefeito de São Vicente, ele recriou uma vila colonial em São Vicente e era um foco de atração. Havia teatro, personagens circulando pela cidade. Nós perdemos essas oportunidades. Santos se torna uma geração de mão de obra barata para os cruzeiros, benéfico para a população, mas deixa de ganhar no dinheiro do turista que vem conhecer a sua praia. E nós temos diversos atrativos exuberantes. Nós temos, por exemplo, uma ilha aqui no nosso litoral, a Ilha das Palmas, que é um clube fechado e que poderia ser tranquilamente um local de destino. E temos toda a nossa parte histórica. Neste momento, temos os centros da cidade em obras. Não é atrativo. É uma questão se essas vagas de emprego vão trazer um impacto positivo para a economia da região, gerando renda, depois gerando consumo, vai incrementar aí a questão da renda da população da região, mas o Benjamin destacou bem, né, a questão como é subexplorado o turismo na nossa região. Também já falei em outras oportunidades que Santos e a Baixada Santista como um todo poderiam se articular como uma rede de cidades que tivessem um jogo turístico, né? Ou seja, as pessoas passassem por todas as cidades, por todas as suas atrações e gerando renda, gerando maior arrecadação para os municípios, coisa que a gente não observa, né? O turismo no Brasil é muito mal trabalhado. O Brasil tem um potencial turístico tremendo e no mundo ele só é conhecido pelo mau turismo, né? Pelo turismo sexual, de exploração. Então, o Brasil perde a oportunidade de se promover no exterior e a gente observa que são todas as esferas, né? A verba para o Ministério do Turismo é muito baixa, é muito pequena, as cidades não se articulam para isso, não se promovem, os estados também não. Apesar de muitos estados terem vocação turística e a maior arrecadação vinda do turismo, então é muito subtrabalhado isso no Brasil. A gente poderia lucrar muito mais com isso, gerar muito mais emprego, muito mais oportunidade o ano inteiro, né? Porque faz calor no Brasil o ano inteiro. Temos belezas naturais, temos patrimônio histórico, tem muita coisa importante para ser explorada no Brasil e a gente subaproveita isso na geração de empregos. É um dos pontos que a gente sempre bate aqui, a questão do turismo, que pode tracionar a economia, a questão da indústria. São duas áreas que estão muito mal trabalhadas no Brasil e muito desassistidas. Nesse final de setembro, o Supremo Tribunal Federal tem a saída compulsória pelos 75 anos da ministra Rosa Weber e tem o vice, ela é presidente também, o vice assume por uma parte, para o restante do mandato, o Luiz Roberto Barroso. Ele assume, Benjamin, com duas batatas quentes na mão. Uma delas são duas descriminalizações. Uma do aborto até 12 semanas, que é um absurdo, embora o pessoal tenha entrado no STF questionando esse ponto, o aborto é proibido no Código Penal, é proibido na Constituição, o Supremo acho que não tinha que mexer nada nisso, mas foi acionado. E a outra é a da posse de drogas, maconha, droga mais leve até 60 gramas, são duas batatas quentes, porque são dois temas extremamente polêmicos. E eles já começou a ser discutido isso no Supremo. A batata quente na mão, as batatas quentes na mão do Barroso, seria continuar ou não essa questão, né? Como diria o Shakespeare de novo, né? Como médico, eu acho que eu posso interferir nessa discussão. A gente na vida tem duas crises identitárias muito fortes. Uma, na nossa adolescência. Quem tem filho adolescente sabe disso. Até os 15, 16 anos, você, pai, era o herói do seu filho. Dos 15 aos 25, você é o quadrado, o cara que não sabe nada, o reacionário. Ele se questiona. Ele questiona a família e questiona o mundo. A segunda crise
É uma crise por volta dos 80 anos, que os oxagenários, eles perdem o freio moral e falam o que querem. A gente tem um apresentador de televisão que recentemente fazia isso. Nos programas falava os maiores absurdos, ele não tem mais compromisso com nada. Acho que o nosso Supremo passa por uma dessas duas crises identitárias. Num país civilizado, o Supremo tem que discutir grandes problemas constitucionais, as regras fundamentais de uma sociedade, de uma civilização. Esses dois assuntos são assuntos importantíssimos, mas não são assuntos constitucionais, ou não deveriam ser julgados pelo Supremo. No aborto, não entro no teu mérito ou no meu mérito se eu sou a favor ou contra o aborto. Eu sou a favor que a discussão venha da sociedade. E os nossos representantes são aqueles que nós elegemos para decidir. Os deputados, os senadores, eles que têm que decidir em nosso nome. Se tu votou mal ou se você acertou, é um outro problema, mas eles são os representantes. Não é quem não foi eleito, o juiz, que nem sempre representa o pensamento da sociedade como um todo. Ele deveria representar a letra morta, fria da Constituição. Quanto à questão das drogas, é uma outra discussão que também é a sociedade que vai decidir. Porque nós, profissionais da saúde, nós sabemos que drogas existem diversos tipos, lícitas e ilícitas. Uma das drogas que causa maior dependência é o tabaco, a nicotina, e não é proibido. Uma droga que destrói famílias e que causa grandes gastos no serviço público é o álcool, e também não é proibido. Maconha, cocaína, LSD, e aí nós vamos ter um monte de drogas sintéticas que ocupam a nossa sociedade, o êxtase, a nova K9, são grandes problemas de saúde pública que têm que ser enfrentados. Se é proibindo ou liberando, é uma discussão que nós queremos travar, não que os juízes devam decidir pela gente. Eu concordo com o Benjamin, o STF não deveria decidir sobre isso. No entanto, a gente tem um ponto, né? Essas discussões elas acabam se arrastando por muitos anos no Congresso e eles acabam não votando, não decidindo por nada. E o Supremo acaba sendo provocado, né? Muitas vezes o Congresso empurra para o Supremo, não quer decidir sobre isso. E nessa de empurrar para o Supremo, muitas vezes agora, muita gente está entrando no Supremo, o Supremo fala, já que eles não vão decidir, nós vamos decidir. Então, isso é um problema que nós temos aí na Constituição dos três poderes brasileiros. A gente tem um Congresso muito pouco ativo nessa questão de legislar e definir as questões aí da sociedade, né? Isso deveria ter sido provocado no Congresso, foi provocado inúmeras vezes no Congresso, só que o presidente nunca pautou. O presidente do Congresso está mais preocupado com as emendas, com as trocas, com os ministérios que o partido dele vai ocupar, com os cargos nas estatais que os correligionários dele vão ocupar, do que discutir as questões que são importantes e são sensíveis à sociedade. E isso não é só esse presidente do Congresso, né? A gente vê esses assuntos sendo empurrados com a barriga durante anos. E o Supremo, ele se sentiu, já que o Congresso empurra isso para a gente, o Executivo empurra essas coisas para a gente, ele se sentiu na responsabilidade e no direito de legislar sobre isso. Então é uma questão delicada aí de um poder que não está legislando, né, de maneira adequada, não está discutindo essas situações e realmente não deveria ser papel do Supremo fazer isso, mas de tanto ser provocado, de tanto ter a batata empurrada para si, e o Barroso assumindo a presidência do Supremo, pelo caráter progressista dele, provavelmente ele vai querer resolver essas pautas, a pauta do aborto e da descriminalização com celeridade. O general Augusto Heleno, aquele que cantou "Se gritar pega centrão" e depois, durante o governo Bolsonaro, conviveu com os ministros do centrão do governo, sentava na mesma mesa de reunião, vai depor amanhã na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos de 8 de janeiro. Depois do intervalo, o Denis e o Benjamin falam qual é a expectativa sobre esse depoimento do general Augusto Heleno, depois que vazou que o tenente-coronel Mauro Cid disse que o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com lideranças militares para discutir a possibilidade de um golpe para evitar a posse do presidente Lula. Depois do intervalo.
Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. O Denis Castro, o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você. Existe uma certa expectativa em relação ao depoimento do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro, que amanhã vai estar na CPI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os atos de 8 de janeiro. O que você espera desse depoimento, Denis Castro? Eu espero que vai ser mais um depoimento animado, né? Aquela que não chega a lugar nenhum, então vai ter aquela briga da oposição, chama de golpista, outro chama de... enfim. E a oposição dizendo que a tentativa do 8 de janeiro foi a armação do PT, da situação, então vai ser essa bagunça generalizada. Mas os militares, eles têm, que participaram do governo Bolsonaro, eles têm responsabilidade nisso, porque depois que saiu o resultado da eleição, eles se encontravam com os correligionários, com os eleitores e falavam, espera 48 horas, espera 72 horas, espera que vem coisa. O seu Augusto Heleno, o seu Walter Braga Neto, que ia falar com o pessoal que estava lá acampado em Brasília, então eles alimentaram essa expectativa. Eles ficaram alimentando isso e alimenta também essa questão aí do movimento golpista, porque eles sempre ficavam alimentando. Espera 72 horas, espera 48 horas, tenham paciência, vamos resolver, vamos sair das contas. Gente, a resposta correta é o presidente Jair Bolsonaro perdeu, o outro candidato venceu e ele vai assumir no dia 1º e acabou, não tem, voltem para casa. Mas eles ficaram alimentando, né, esse eleitorado. Os presidentes de partido, muito em conta também estimularam isso, o Valdemar da Costa Neto, para não perder a atração do eleitorado, né? Ele está vislumbrando um recorde na próxima eleição, agora no ano que vem. Então, eles foram responsáveis, tanto os presidentes de partido, quanto, no caso, especificamente o Valdemar da Costa Neto, quanto os militares que participaram do governo Bolsonaro, alimentando a expectativa dessas pessoas que estavam acampadas ali, esperando, né, uma reviravolta, uma virada de mesa fora do jogo legal e constitucional. Então, se eles vão ser processados, se eles vão responder, é porque eles têm culpa no cartório, que a gente não pode acusar que eles quiseram dar o golpe, mas que eles, até que seja provado o contrário, mas que eles alimentaram isso em relação aos eleitores que estavam ali cercando, eles alimentaram isso. A gente tem gravações, tem vídeos, tem tweets, está tudo documentado. Eu sempre tenho uma opção de vida que quando eu encaro um copo com água pela metade, eu posso pensar se o copo está meio cheio ou meio vazio. Hoje eu vou pensar no meio cheio. Que bom que os nossos militares das Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, não entraram na narrativa do golpe, não atentaram contra a democracia. O grosso das Forças Armadas brasileiras foi responsável, foi democrático, foi hierárquico, cumpriu a ordem. O copo meio cheio, o copo meio vazio. Que figuras deprimentes nós temos ou tivemos no comando de algumas das Forças Armadas. Nós tivemos um almirante de barquinho de papel que topou, segundo as delações, o que tem vazado, bancaria o golpe. Nós temos um general de pijama, que quando estava no poder, falava, berrava, cantava, se gritar pega centrão, não sobra um, e depois abaixou a cabeça e foi subserviente, quase caninamente, a um capitão que foi expulso da sua patente. Acho que o Brasil passou por um momento turbulento em que algumas pessoas envergonharam a farda que usavam. O Cid, ele não teve nem a honra de se manter calado. Isso é difícil de falar, porque se ele era um militar e obedecia a ordens, e sabia que essas ordens eram erradas, ele não deveria ter obedecido. Se não sabia, ele foi covarde e delator. Não tem escapatória dos livros da história. Acho que nós vamos passar por um momento ainda muito humilhante. Eu estou muito, muito curioso. E eu gostaria de ver um general Heleno, como ele sempre foi. Falastrão, arrogante, corajoso. Quero ver ele falar a verdade. Fale a verdade, general. Não se omita. Não fique atrás do direito de ficar calado. Fale tudo o que você pensa. Porque quando o senhor abre a boca, o senhor aperta mais um nó da corda que o senhor mesmo colocou no seu pescoço.
Na última semana, houve um episódio de homofobia em Guarujá. Aliás, o episódio de homofobia foi em Santos, no Shopping Balneário. Uma mulher ficou xingando o funcionário de um café no Shopping Balneário por conta de uma bandeira, aquela bandeira do arco-íris do LGBTQIA+, que foi colocada em homenagem a julho, que é o mês da conscientização dos direitos das minorias sexuais. E em Guarujá houve um ataque de racismo de uma mulher cadeirante contra uma corretora. Ela chamou de negra, ofendeu com palavrões, depois se disse arrependida e que tinha problemas de saúde, que estava com problemas graves. A corretora disse que perdoou, mas que vai manter o processo. O interessante é que a gente vê se multiplicar, né, no século XXI, ataques de racismo, de homofobia, preconceito, e esses dois foram por parte de mulheres. A gente está acostumado a associar esse tipo de violência mais a homens do que mulheres, mas parece que também tem muita mulher à beira de um ataque de nervos, como diria o cineasta espanhol Pedro Almodóvar, né? Eu acho que a gente vive um momento de reboot mental. Até 20 anos atrás, nós fazíamos, falávamos e achávamos normais coisas que não são. Alunos de medicina pelados faz parte de todas as faculdades de medicina nos últimos 20 anos atrás. Xingar as pessoas quanto à sua orientação sexual ou à sua cor de pele fazia parte do natural. Graças a Deus mudou. No Guarujá, a coisa é um pouco mais excruciante, mais exasperante, porque é uma pessoa com deficiência física que deve sentir na pele todos os problemas que tem na sociedade, não por uma opção, mas por uma condição que ela passa. E mesmo essa pessoa conseguiu adjetivar a pessoa pela cor. Se ele era, e ele usa a palavra FDP ou não, é um outro problema, mas não é pelo fato de ela ser branca, preta, azul, que ela é uma FDP. Em Santos, esta pessoa, e eu falo que o último governo teve um grande defeito, ele abriu às vezes a caixa de Pandora. Ele fez com que pessoas ditas conservadoras falassem coisas absurdas com a maior naturalidade do mundo. Eu só ia pedir um favor, Paulo Schiff, para você. Se possível, passa o endereço desse café em Santos. Eu não sou homossexual, mas eu simpatizo e respeito eles. Eu faço questão de ir tomar um café em solidariedade a esse vendedor e este estabelecimento. Só assim a gente vai quebrar o direito dos absurdos que essas pessoas falam. Essa questão do ódio no Brasil está muito disseminada, especificamente nos últimos 20 anos, né? Essa é um instrumento de marketing político que você vai incutindo na sociedade o nós contra eles. Então, isso daí é um problema muito sério. A questão da homossexualidade ou da cor da pessoa, você não tem que aceitar, você tem que respeitar. A pessoa tem aquela condição, você respeita, não importa, não vai impactar na sua vida, mas só que politicamente, né, é utilizado como forma de engajar as pessoas. E essa capa do conservadorismo, o conservador, ele é a favor dos direitos do homossexual, o conservador clássico. Só que o conservadorismo no Brasil foi uma capa de invisibilidade criada por um pseudo-filósofo para que os reacionários, as pessoas intolerantes, vestissem e falassem: eu sou conservador. Não, você não é conservador, você é reacionário, você é intolerante. E você se dizer conservador só mostra que você não sabe o que é ser conservador. Você tem que respeitar as pessoas e é uma coisa que a gente está fazendo aqui, né? É trazer informação ao invés de entrar nesse debate político do ódio, né? Então, aos intolerantes que estejam nos assistindo, a condição sexual do outro, a cor do outro, a vestimenta do outro, não impacta em nada na sua vida. Cuida da sua vida, cuida da sua família, cuida do seu trabalho, cada um cuida de si, respeita a condição do outro e está tudo certo. E você acha que essa convicção é sua? Não é sua, é implantada por profissional de marketing político ao longo dos anos, justamente para engajar via ódio, porque o ódio engaja. A gente vê isso acontecendo na Europa,
nos Estados Unidos. Então, na verdade, você está sendo instrumento, massa de manobra, instrumento de manipulação política para direcionar a um determinado partido ou determinado candidato. Mas existe isso espontaneamente também, né? O ódio, o preconceito, ele também tem geração espontânea, não tem? Eu não acredito na geração espontânea do ódio. Normalmente, quando a gente observa o conflito ali no Oriente Médio, eles já não lembram por que eles se odeiam. Eles não lembram por que começou a briga. Então, o ódio acaba sendo um hábito, acaba sendo você observa crianças, as crianças não odeiam, as crianças pequenas elas não odeiam, elas não sentem ódio. Isso daí vai sendo adquirido com o convívio social, com o ambiente que a criança é criada, ela vai adquirindo esse ódio. Eu não sou da área de medicina e saúde, como o doutor Benjamin, mas o meu entendimento é esse, que as crianças elas não nascem com ódio, elas não nascem odiando, ou seja, é o ambiente que vai influenciar. E o ambiente, quando a gente fala que tem que ser de tolerância, de respeito, tem que ser ensinado o amor, tem que ser ensinado todos os valores humanos, e não os valores que são do submundo humano, né? O ódio, a inveja, a questão de criticar o que o outro está fazendo. Você tem que exaltar os seus amigos, seus colegas. Você está fazendo um excelente trabalho. Você não tirou a nota máxima, mas você fez o seu melhor. Ou seja, seja uma pessoa que incentiva as outras pessoas ao invés de diminuir as outras pessoas. Benjamin, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, ele anunciou a candidatura dele nas próximas eleições presidenciais em 2025. Será que ele se animou com o exemplo do Lula, que voltou para o terceiro mandato? Não. Ou será que a população da Bolívia se animou com a eleição do Lula? Eu acho que o Evo Morales ele é uma liderança indígena diferente, num país em que sofreram diversos golpes militares. A Bolívia, além de ser a República de Bananas, era a República de Generais. Houve períodos em que um general sucedia o outro no meio do golpe e que ninguém ficava mais do que 6 meses no poder. O Evo Morales era um ponto fora dessa curva, mas acho que a influência do Lula é importante. Quando o Denis, brilhantemente na outra matéria, comentou, eu fiquei pensando que existe uma característica na sociedade, e aí, desde que Pasteur provou que não existe geração espontânea, que sempre algo vem de outro, a gente discute muito o que chama-se patrimônio cultural. É função da família ensinar basicamente 3 coisas. O pensamento abstrato, capacidade de você pensar não no exemplo imediato, mas no todo. A capacidade de você pensar que o futuro é mais importante do que o presente. Essas coisas fazem parte do que eu transmito para o meu filho. Se eu transmito o ódio, eu vou manter uma sociedade de ódio. Às vezes as rupturas são dolorosas. E eu sei porque na brincadeira de ontem, quando São Paulo ganhou o campeonato, nós que não somos São Paulinos, a coceira de fazer as brincadeiras que fizemos historicamente com os São Paulinos estavam presentes. Mas neste momento, e eu tenho um filho de 8 anos, eu tinha que ter uma decisão de vida. Ou eu brincava e era feliz alguns segundos, ou eu ensinava ao meu filho a ter respeito pela diversidade. Viva o São Paulo campeão. A questão do Evo Morales, voltando aqui à questão do Evo Morales. São Paulo que eliminou o Palmeiras no caminho. São Paulo eliminou bem eliminado esse ano. O ano passado foi uma decisão contestada, esse ano o São Paulo foi superior, se mostrou mais competente ali nos 2 confrontos. Nem para ser eliminado o Santos prestou, fale a verdade. Porque São Paulo eliminou o Palmeiras e o Corinthians na Copa do Brasil até chegar na final. Está numa situação complicada no brasileiro, né? Agora espero que ele se recupere. Voltando aqui à questão do Evo Morales, vamos ver qual que vai ser a recepção da população boliviana. Eu acredito que ele não estaria se lançando nessa aventura se ele não tivesse condição de vencer a eleição. Até porque o partido dele continua muito forte. E em relação à questão do preconceito, realmente a coceira para fazer algumas piadas ontem em relação à conquista do São Paulo foi muito grande. A gente sentiu a vontade, mas isso mais no âmbito da sacanagem, não da disseminação do ódio, né? Mas mesmo assim as pessoas confundem e a gente tem que se conter, porque a gente vive um momento muito delicado na sociedade. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo ao Benjamin Rodrigues Lopes e ao Denis Castro a participação como comentaristas, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral.
e uma ótima semana para você que você merece.